você passa muita sede e você não pode falar, você não pode pedir água, você não pode ir até a cozinha pegar água. Assim é a vida de muitos e muitos idosos. Não é incomum que muitos idosos entrem na UTI desidratados, porque como muitos deles não falam, têm Alzheimer, têm doenças que acabam impossibilitando eles de se comunicar conosco, eles acabam desidratados. A minha avó, ela já é falecida agora, só que ela estava numa clínica num período de tempo de vida quando estava muito difícil para minha mãe cuidá-la e eu não morava na mesma cidade. Ela esteve numa clínica. Era uma clínica muito boa, muito cara, e mesmo assim esqueceram de dar água para ela. E ela entrou na UTI desidratada, porque ela estava com Alzheimer, já não falava, emitia poucos sons e não davam, a água que davam para ela não era suficiente. E o médico da UTI disse que era muito comum idosos sendo internados por desidratação. Eu tô colocando isso aqui porque esse canal é um canal, né? Esses vídeos são para quem quer fazer alguma coisa pelos idosos, para, né, quem quer ajudar os idosos de alguma forma. E uma forma de ajudar os idosos é indo numa instituição de idosos, numa casa geriátrica, né, num asilo, numa instituição, simplesmente ajudando a dar copinhos de água para os idosos. Eu lembro que na minha avó, para dar água para minha avó, era muito demorado, né? Ela com Alzheimer, para dar um copinho assim de água, a gente dava com canudinho, era muito demorado. A gente levava às vezes mais de meia hora para dar aguinha para ela, porque ela ficava bastante com a água na boca antes de engolir. A gente dizia, engole, vó, e ela não engolia, e aí a gente ficava esperando até dar mais um pouco. Então, de certa forma, eu consigo entender o que se passa na cabeça das funcionárias, né? O que se passa nessas clínicas, porque eles negligenciam tanto essa questão da água, porque é trabalhoso dar água para os idosos, é demorado, né? Dar água para os idosos que têm Alzheimer ou alguma doença degenerativa. Então, realmente é trabalhoso. Então, um ato de amor para os idosos é dar água para eles, e tem que ter paciência. E eles desidratam muito mais nessa idade, a pele fica mais seca, então eles precisam de mais água ainda. E não é uma vez por dia, é várias vezes ao dia. E também, quanto mais água, mais eles fazem xixi, e aí também tem que trocar fralda. E isso talvez na cabeça de algum funcionário, alguma funcionária dessas clínicas, não vamos dar água porque não vamos trocar as fraldas. Pode ser que aconteça, não sei, mas tem que dar bastante água sim, trocar bastante fralda sim, para saúde desse idoso, né, dessa idosa. Então, é importante ficar de olho na quantidade de água que os idosos tomam. E o que muitas vezes acontece é que o idoso toma um copinho de água por dia. Ou a resposta que a gente ouve nessas clínicas, eles tomam água sim, com os remédios tomam água. Não é suficiente a água que tomam com os remédios, né? E aí eles acabam que tomam bem pouquinha água e comem muito. E às vezes, e comem pouco, só comem e não tomam muita água. Quando a gente faz a experiência, eu já fiz, de comer com sede, é muito ruim a gente ir comendo, estando com sede e tendo que comer. A gente não tem vontade de comer, né? Porque a gente primeiro quer matar a sede. Aí o idoso acontece que come menos ainda do que deveria, né? Porque a gente quer tomar água e comer, tomar água e comer, né? Tomar água entre uma refeição a outra. Ou
uma refeição e outra. Agora, só comer não é o suficiente, é preciso tomar água. Não sei se eu me fiz entender. Eu fiz esse vídeo porque agora há pouco eu tava deitada, dormindo, e eu tava com muita, muita, muita sede. E eu ainda tava de olhos fechados naquele limbo que a gente fica entre acordada, desperta e dormindo. Eu tava com muita sede. E eu me dei conta, meu Deus, né? Eu preciso falar sobre isso, é um assunto que eu sei um pouco, eu preciso dividir isso com as pessoas. Eu já sei de casos que aconteceram. Uma amiga minha recentemente me contou também que a avó dela eu acho que a avó dela, um dos fatores que levou à morte da avó dela foi a desidratação, foi não tomar água. Isso é mais recorrente, é mais comum do que a gente imagina. E eu lembro que depois nós descobrimos o porquê da minha avó deixar a água na boca antes de engolir, né? Porque os idosos, eles têm poucos momentos de prazer, né? E um prazer, assim, um prazer é comer, né? Comer um docinho. E no banheiro também é prazeroso. Eles vão, assim, juntando alguns prazeres que eles têm. E um prazer é deixar um pouco de água na boca e ir brincando com a água na boca. Isso é um prazer. Então, depois a gente deixava a avó ficar brincando um pouco de água com água na boca. Ela brincava, depois engolia. Aí a gente dava mais um pouquinho, ela brincava com água na boca, depois engolia. Bom, é isso. Falei demais. Vou ver se eu consigo subir esse vídeo do jeito que tá mesmo. E tomara que outras pessoas façam um vídeo igual a esse, só que melhor, para espalhar essa mensagem. Obrigada.